Não tem jeito, nosso amigo José só lança pedrada. Foi com Brothers, The Tale of Two Sons, A Way Out, It's a Take-Two e agora com o grandioso Split Fiction. Olá, eu sou o Vale e nesse vídeo a gente vai analisar o GOT Split Fiction. Split Fiction foi desenvolvido pela Hazy Light Studios e publicado pela EA em março de 2025. O jogo segue a história de Mio e Zoe, duas escritoras de temas opostos. Mia focada em ficção científica e Zoe em fantasia. E elas acabam sendo atraídas por uma empresa de tecnologia misteriosa com a promessa de publicar as suas obras. No entanto, elas acabam presas em uma simulação que mistura seus universos criativos criada por uma máquina projetada para roubar as suas ideias. Forçadas a colaborar para escapar e proteger as suas criações, Mia e Zoe navegam por mundos dinâmicos que alternam entre cenários de ficção e fantasia. O jogo ele segue os mesmos moldes de It's a Take-Two, né, mas bem aprimorado, mudando, né, você tem alternância da gameplay entre um mundo e outro, né, a jogabilidade vai se alterando ali. Assim como It's a Take-Two, a jogabilidade de Split Fiction é muito boa e bem polida, né, e tem toda essa dinâmica de alternar, e toda essa dinâmica continua aqui de forma mais aprimorada ainda, de cada parte do jogo ser uma jogabilidade diferente, com mecânicas novas na nossa aventura. E o que deixa o jogo bem frenético de começo ao fim. É uma jogabilidade simples que você não terá nenhum problema em aprender. A variedade e a criatividade na jogabilidade foi algo que me encantou demais. O jogo ele consegue aproveitar muito bem essa variação e trazer essa curva boa de aprendizagem para nossa gameplay. E cara, para vocês terem ideia, a gente tem um boss que a gente luta com mecânica de pinball e funciona bem. É bizarro como esse jogo é muito bem feito. Cara, é incrível, é incrível. Cara, os boss desse jogo são supimperas demais. É algo muito divertido. Além que ele utiliza muitas mecânicas que você faz em conjunto com o seu parceiro enquanto você joga. E funciona, e esse ponto é muito equilibrado. Além disso, o jogo possui inúmeras referências. Durante a minha jogatina, eu peguei referências a The Office, a Donkey Kong, a Dark Souls. Cara, que negócio cabuloso. Logo no começo tem uma baita referência a Assassin's Creed. Eu acho muito legal como o jogo ele consegue homenagear esses gigantes da indústria e, né, ver como a nossa indústria de games é realmente muito rica. E esse negócio de referência é muito legal quando acontece e se bem implementado igual é aqui no jogo. Provavelmente tem mais referências, mas talvez eu não tenha pego. E se você achou alguma referência dentro do jogo, comenta aí. Olha, em relação ao character design, ele é muito bem feito, eu gostei bastante. E é muito legal ver a evolução das cutscenes, da direção que o jogo tem referente a isso, e a transição entre cutscene e gameplay são muito bem feitas também. Eu gosto do estilo de cutscene que esse estúdio faz, desde o A Way Out. Cara, eu não sei se vocês perceberam isso também, mas eu acho que tem uma particularidade diferente, tem uma nuance diferente nas cutscenes que eu não consigo explicar. Eu não sei se é a movimentação dos personagens, eu não sei se é a direção também, mas é muito bem feita, ela é bem fluida, sabe? O character design que o jogo usa é muito interessante e é muito bem feito também. Cara, realmente é o estilo que o estúdio tem que eu tiro o chapéu e funciona muito bem. E temos que falar dessa variedade que o jogo possui entre o sci-fi e o medieval, dá um belo contraste no jogo. E outra coisa, né, é um estilo de character design que ele consegue misturar muito bem a ficção com o realismo e de forma boa, sabe, que não dá aquele contraste que você fica incomodado. É realmente muito bem dirigido nessa parte. O level design também tem um excelente trabalho, ele é bem intuitivo apesar de ser co-op, e cada um dos players vai ter a sua particularidade durante a jogatina, e o jogo favorece ambas as partes com mecânicas únicas e divertidas, e isso realmente colabora para o fator replay do jogo, porque se você joga com uma personagem e em outra jogatina você joga com outra, você vai ter partes sim diferentes durante a gameplay, mecânicas e tal, então pode ser algo totalmente novo. Vou te dar um exemplo. Eu joguei com a Mia e tem uma parte na área de Cyberpunk bem no começo do jogo que a gente vai dirigir na moto, enquanto isso o outro vai resolvendo um puzzlezinho no celular, que é muito divertido também. E aí você
tem essas partes particulares de cada personagem durante a gameplay e na resolução de puzzles. Igual It's a Take-Two também, por exemplo, It's a Take-Two tem uma parte bem no início também, enquanto você tá lá na árvore das abelhas, que tem tipo assim uma luta estilo Street Fighter, velho, que é muito legal e o outro não tem. Então, cada um tem sua particularidade, o jogo nem favorece muito um, nem favorece muito o outro, e isso é bem legal para esse fator replay. Mesmo que você não vai jogar com a mesma pessoa, mas quando você fazer outra jogatina, quiser jogar com outra pessoa, você vai ter essa diferenciação e vai ser uma experiência nova também. A gente tem bastante jogos co-op no mercado, principalmente aí na geração do PlayStation 2, mas isso que a Hazelight Studios faz é cinema, é realmente um co-op muito bem feito e estruturado. E é algo que a indústria deveria trabalhar mais nesse estilo de jogo, cara, porque é muito divertido. E se tem uma coisa que me deixou impressionado é a parte de fotografia e a mudança constantemente de enquadramento. Assim como a Way Out, It's a Take-Two, Split Fiction tem essa particularidade dos enquadramentos. Cara, é muito bacana, inclusive em alguns mundos, o estilo de câmera muda, e isso é bem interessante porque dá uma dinâmica muito louca pro jogo. É realmente um trabalho muito bem feito. Eles brincam muito com essa direção das transições, da câmera em si, eles juntam as duas telas. Realmente é um trabalho que, enquanto eu jogava, eu ficava pensando, cara, isso deve ter dado um baita de um trabalho. E realmente é algo muito bem feito, é algo a se elogiar. E tudo isso acontecendo em tempo real, tá? Essa mudança de câmera. E no pós-final, esse domínio do estúdio fica mais evidente. Cara, que criativo, sabe? Eu fiquei maluco, né? Eu tava jogando aquela bagaça ali, falei, cara, como que eles fazem isso com a câmera? No boss, no final, tem uma parte que ele separa as telas e cada parte da tela é um mundo diferente, aqueles mundos se interagem entre si, fica rodando. Cara, é um negócio absurdo. Realmente é absurdo isso daí. Em relação aos boss, ele não é punitivo. E as boss battles aqui são incríveis, divertidas e tem uma variedade criativa absurda. E claro, sempre precisando do trabalho em conjunto dos dois personagens. E isso é que é o mais bacana, porque ambos os personagens precisam trabalhar juntos para derrotar o boss. É realmente co-op, cara. É um jogo cooperativo funcional. O jogo possui sim muitos pontos positivos, mas por ele ser mais frenético, a dublagem faz muita falta aqui. A dublagem teria deixado o jogo muito mais divertido e interessante. E eu falo de imersão, porque a dublagem faz você se aproximar melhor dos personagens. Apesar de entender inglês de forma, vamos lá, entre aspas, razoável, em algumas partes você tá focado muito na gameplay, você nem Cara, o que é pro catálogo? Não para mim, você olha. tá prestando muita atenção. Então eu senti falta, eu acho que traz essa proximidade à dublagem no jogo. E o jogo possui dublagem em muitos países, e eu fico triste do nosso Brasilzão não ter recebido dublagem. Eu espero que no próximo lançamento do estúdio a gente possa ser agraciado com uma boa dublagem. É porque It's a Take-Two ficaria bacana também dublado, a Way Out também. Mas assim, a partir de It's a Take-Two, acho que o estúdio ele já começou, né, ter um nome e uma estrutura muito boa. E eu espero que no próximo jogo a gente possa receber com dublagem. Espero que o nosso amigo José preste atenção em nós aqui do Brasil e realmente dubla esse jogo, porque, cara, videogame dublado é imersão, e eu sempre vou bater nessa tecla, não tem como. Cara, a gente já tá em 2025, entendeu? E precisamos de dublagem nos jogos. Mas ainda bem que tá com legenda, enfim, com a interface toda em português, o que é bom também. Mas a dublagem dá aquele toque de capricho, né? E outro ponto negativo também que eu achei durante a gameplay é que no último terço do jogo ele segue mais o trabalho de desenvolvimento das duas personagens, o que não é ruim, obviamente. Mas durante a nossa aventura a gente tem uma dinâmica muito interessante, que são os outros mundos, os minigames. Ele dá aquele dinamismo pra gameplay e aquele famoso quebra-gelo, que é bem interessante porque essas partes também são bem criativas, cara. Nossa, a luta contra o dentista é animal, velho, muito boa. Mas eu acho que nesse último terço do jogo, mais do que nunca, eles deveriam ter esses mundos intermediários. Por quê? Porque seria interessante também esses mundos trabalhar esses traumas
todas as personagens nessa reta final, nesse último terço do jogo aí, porque daria mais ênfase ao desenvolvimento das personagens e algumas dores ou traumas que elas tenham, né? Já que o jogo na parte final, ele pega mais essa parte do subconsciente das duas, né? E quer desenvolver os traumas. E foi bem interessante, tá? Eu gostei demais disso. Os diálogos são bem bacanas nessa parte, é bem legal a gente ter aprofundamento dos personagens. Em relação à interface, ela é bem competente. Nós temos uma tela limpa durante a gameplay e a interface aparecendo apenas quando necessário. E quando aparece, possui um design muito bom e que casa com o jogo. Eu gosto disso nos jogos. Eles são bem limpos esteticamente e não tem muita coisa para poluir a imagem. Realmente você está prestando atenção mais no jogo. E isso também faz o jogo se assemelhar aos jogos antigamente, né? No qual a gameplay importava mais. E outra coisa, quando o jogo ele introduz mecânicas novas para nós, a curva de aprendizagem dele é muito bem feita. Porque assim, o jogo ele vai te dando uma nova mecânica. Aí beleza, ele te dá o conceito básico e ele vai aumentando o grau da usabilidade daquela mecânica. Você misturar aquela mecânica com outra, enfim, ele vai fazendo isso super natural. Inclusive, tem alguns pontos da gameplay que no cenário ele não fica tão evidente, mas eles têm umas características que você dá pra interagir com ele. Eu vou dar exemplo do Último Mundo, né? A personagem da Zoe, ela tem um peixe lá que ela joga ele na parede e ele meio que puxa outras coisas, né? Uma mecânica de puxar. E aí, tem uns blocos que você interage, né? Que aqueles blocos, eles estão posicionados que é para interação. E aqueles blocos, eles são casados com o cenário e tem a característica particular dele, mas ele não fica destoante do cenário, entende? Então é um negócio muito bem feito, eu achei isso sensacional, porque realmente não tira aquela imersão do jogo, né? Parece que tudo é interativo. Um dos pontos mais fortes desse jogo pra mim são as trilhas sonoras, principalmente nas partes sci-fi. E é muito louco, porque tem alguns mundos que lembram bastante Interestelar. E cara, eu gostei também da trilha do jogo como no geral, mas eu tenho que destacar aqui o trabalho sonoro feito nas partes sci-fi, nas partes mais tecnológicas. Realmente, o trabalho de áudio é um trabalho absurdo. E, sei lá, eu vejo muita referência de Interstellar nessas partes, principalmente na sonoridade. É um mundo que a gente vai lá e fica dando uns raios do sol, fica dando umas explosões. E aí ele é meio silencioso e quando dá explosão vem aquele barulho e o áudio é um negócio absurdo. Cara, eu gosto muito quando eles dão muita atenção pra isso e é muito legal. E outra coisa que deixa tudo muito interessante é a particularidade entre as personagens. A Zoe, por exemplo, ela escreve mais fantasia, né, sabe? E ela tem um sotaque britânico. E eu achei isso bem legal, né? Porque é uma característica que dá uma particularidade pra personagem. Split Fiction é uma obra-prima. Ele consegue pegar tudo que tem de melhor no mundo dos videogames e realmente faz um jogo que dá aquela sensação, porra, tô jogando um jogo bacana. Ele explora muito a criatividade artística, o que realmente resume o que é um videogame, de você ter a criatividade pra contar uma história, da jogabilidade, explorar mecânicas. Eles foram bem ousados aqui, tá? Eles misturaram vários estilos de jogos em um só, e isso traz um sentimento muito bom pra quem gosta de videogame, ou até pra quem vai começar agora. Vai ser bem interessante, porque vai ser apresentado a vários estilos de jogos em um único, assim como o It's a Take-Two. E isso daqui que foi feito, nós não vemos estúdios AAA fazendo, e o que era para ser essas desenvolvedoras fazendo isso. E atualmente, a única que vemos fazendo algo diferente é a Nintendo. E aqui a Haze Light Studios consolida mais uma pedrada e abre espaço para mais estúdios trazerem mais jogos em co-op. Para ser bem sincero, esse jogo pra mim é GOT. Split Fiction é videogame em sua mais alta e pura essência. E caso você queira ver a minha aventura completa em Split Fiction, a gameplay vai ficar aqui na playlist ao lado, e se você quiser ver minhas outras análises, vai estar aqui ao lado também. Se você é novo, seja muito bem-vindo e se inscreva, deixe esse like super impera que ajuda o canal demais a crescer, evoluir e cada vez mais nós poder trazer análise de jogos e outros estilos de vídeo também. Muito obrigado pelo seu apoio, eu vou ficando por aqui, é isso aí, falou e até a próxima.